Bom dia a todos os colegas vereadores, bom dia aos servidores dessa casa, toda a comunidade que nos acompanha. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Solicito aos senhores vereadores que digitem suas senhas para confirmarem presença em plenário. Aproveito apenas para informar a população e a comunidade que tem acompanhado essa sessão que talvez estranhe o fato dela não estar acontecendo na terça ou na quinta-feira às 3 horas da tarde. Por conta da questão do nosso calendário, que nós tivemos feriado pelo Carnaval, então, na verdade, é uma sessão de reposição, uma sessão ordinária, mas de forma excepcional está se realizando aqui na segunda-feira, neste horário. Quero também informar a ausência justificada do presidente Marcelo Lanzarin, que não pôde comparecer, de forma que eu presido, nesse momento, essa sessão aqui na casa. Assim sendo, senhores vereadores, de conformidade com o artigo 89 do Regimento Interno, passamos a ouvir em pé a execução do hino de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro que chegou e desbravou tuas riquezas, e tanto brilhou os teus caminhos, e sempre preservou tuas belezas. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo livro do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz um peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Esclarecendo que, por conta de ser uma sessão excepcional, foi combinado entre os vereadores, para aqueles que nos acompanham, que nós não teremos as falas dos vereadores, os discursos separados, assim como não teremos a tribuna livre. Sendo assim, de conformidade com o artigo 89 do Regimento Interno, eu também convido o vereador Gilson de Souza para fazer o momento bíblico. Bom dia a todos. Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. Agradeço ao vereador Gilson de Souza pela leitura do momento bíblico e agora, na sequência, convido no momento de reflexão o vereador Alexandre Caminha para fazer o momento de reflexão sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito boa tarde, senhor presidente, demais vereadores que nos acompanham na plenária, também na TVL. Bom dia, né? Boa tarde. É a força do árbitro. Bom dia, senhores vereadores. Leio o artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Obrigado.
Obrigado, vereador Alexandre Caminha, pela leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na sequência, a leitura do expediente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Almir Vieira, que faça a leitura do expediente. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. Reunião ordinária do dia 18 de março de 2019. Resumo do expediente. Correspondências recebidas. Ofícios do GAPREF, número 101, 111, 112, 113, 120 e 122 de 2019, em resposta a proposições dos senhores vereadores. Cópia aos autores. Ofício número 115, 2019, comunicando a sanção e encaminhando as leis número 8.683 e 8.684. Caminhamos à diretoria legislativa. Matéria do Legislativo. Indicações dos vereadores Ailton de Souza, Wito, Almir Vieira, Bruno Cunha e Jürgen Mantal. Ao Executivo. Projetos. Em segunda discussão e votação, os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 1838, de autoria do Executivo, que regulamenta os procedimentos definitivos para a Lei Federal número 13.465, de 11 de julho de 2017, no tocante às determinações relativas a condomínio de lotes. Projeto de Lei Complementar número 1839, de autoria do Executivo, que regulamenta os procedimentos definitivos pela Lei Federal número 13.465, de 11 de julho de 2017, no tocante a determinações relativas à regularização fundiária para fins específicos, REURB, e, bem como suas emendas número 1 e 2. A ordem do dia. Não havendo vereadores inscritos para pronunciamentos, uma vez que foi acordado isso entre nós, passamos à matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, projetos em segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 1838. Esse projeto de lei complementar 1838, autoria do Poder Executivo, tem na sua ementa regulamenta os procedimentos definidos pela Lei Federal número 13.645, de 11 de julho de 2017, no tocante às determinações relativas ao condomínio de lotes. Em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Vereador Almir Vieira, em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui em casa, a respeito desse projeto, eu quero colocar meu posicionamento, até porque nós temos que fazer aquilo que é para ser feito de forma coerente, de forma transparente e que vá de encontro à nossa sociedade. Uma vez que isso aí vai direto ao encontro dos interesses até dos mais necessitados. Existe a recomendação, por lei, que se seja feita uma audiência pública. Para tanto, vereador Zeca, não foi feita nenhuma audiência pública. Vamos parcelar solo, vamos mexer na reurbanização das pessoas e não foi feita uma audiência pública com recomendação por lei. Então eu solicito que seja analisado isso aí por esta casa, tendo em vista que o próprio Executivo já pode entrar amanhã com o mesmo processo, com o mesmo projeto amanhã e já colocar com data de audiência pública. Então isso aí é importante que nós tenhamos aí a consciência do que nós vamos fazer aqui, né? De votar como nós queremos fazer, transparente, coerente e levando o melhor para a nossa sociedade. Eu, então, venho aqui dizer para vocês e peço que analisem o voto no que diz respeito a esses dois projetos que vão entrar em pauta. Que tenha que ser feita essa audiência pública, que nós possamos conversar com a nossa sociedade, tanto a sociedade organizada quanto as comunidades que serão afetadas diretas ou indiretamente. Tendo em vista que é lei. Muitas vezes a gente não passa um projeto aqui na CCJ porque ele não cumpre determinações legais. Então, não é agora que vamos deixar, se passou pela CCJ, talvez por uma falha, alguma coisa desse sentido, é agora o momento, presidente, de nós resolvermos esse assunto. Obrigado. Perfeito. Após a fala do vereador Almir, mais algum vereador gostaria de discutir? Vereador Alexandre Caminha, dispõe de 5 minutos aí para o debate desse projeto de lei. Muito bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores que nos acompanham na plenária, e não boa tarde.
Eu também vou, nessa mesma linha, vereador Almir Vieira, onde nós tratamos aqui da responsabilidade nossa, enquanto vereadores. Essa Casa Legislativa possui os 15 vereadores que são eleitos, foram todos eles eleitos pelo povo, para que a gente possa trabalhar a favor do povo, mas dentro de um princípio maior, que é o princípio da legalidade. A partir da hora que nós temos aqui um princípio da legalidade, que ele foi totalmente retirado, que o tolhido, né, me perguntaram o que era tolhido, vereador Bruno, os advogados têm o costume de usar o termo tolhido, né, que seria retirado o direito de, corremos um sério risco de estarmos, inclusive, com a possibilidade de um encaminhamento através do próprio Ministério Público. Há necessidade de audiência pública? Sim. Se há necessidade expressa de audiência pública, e nós não estamos tratando de alteração e regulamentação de legislação, ponto. Faz-se audiência pública e resolve o problema. O que não dá é a gente esperar 1 ano para ser realizada uma audiência pública, e aí eu vou levantar um projeto, muito embora não seja da pauta hoje, é um projeto de minha autoria que trata sobre responsabilidade civil, e que o Executivo ficou de fazer audiência pública e durante 1 ano, 1 ano e meio, o projeto até hoje não foi encaminhado para essa audiência pública. Não é algo tão difícil de ser feito. Se for necessário, né, e a pedido do próprio Executivo, podemos até, inclusive, fazer esse encaminhamento de audiência pública pelo próprio Legislativo, muito embora eu entenda que é responsabilidade deles, mas, por que não, sentar e conversar. A partir da hora que a gente senta e conversa, vereador Almir Vieira, tenho certeza que quando a gente senta e conversa, a gente chega num rumo, e a partir da hora que a gente chega nesse rumo, a gente resolve os problemas. Agora, temos 2 grandes problemas para serem resolvidos. O prazo já extrapolou o prazo, nós não conseguimos retirar de pauta, e, infelizmente, por parte do Executivo não se fez audiência pública, e o meu encaminhamento de voto será voto contrário. Era isso, presidente. Perfeito, vereador Alexandre Caminha. Mais algum vereador gostaria de utilizar o tempo aqui para a discussão? Sendo assim, eu peço ao vereador Almir Vieira, que presida os trabalhos por hora, que eu gostaria de utilizar a tribuna para justificar e discutir esse projeto. Vamos ouvir, então, o vereador Bruno Cunha, que por hora preside os trabalhos desta casa, pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia, presidente Almir Vieira, bom dia aos colegas vereadores, a comunidade aqui que nos acompanha e nos assiste também através dos canais de comunicação. Gostaria de destacar, primeiramente, que a gente tem um parecer jurídico, e esse parecer jurídico aqui, eu estou com ele em mãos, aponta no item 4.3 o seguinte, que esse projeto que o governo apresenta, existe um imperativo que diz o seguinte: a proposta pressupõe a realização de uma audiência pública, nos termos do artigo 136 da Lei Complementar 615 de 2011. Na verdade, muito bem colocado pelos vereadores Almir Vieira e a vereadora Alexandre Caminha, inclusive destacar aqui, como o vereador Alexandre Caminha deu ênfase a esse ponto, na verdade, é mais do que uma sugestão, vereador Almir. Na verdade, é imperativo, é uma obrigação. Inclusive, se nós aqui dessa Casa Legislativa, a gente não observar esse ponto, a gente não votar contrário exigindo a realização da audiência pública, essa aprovação dessa lei poderá ser discutida pelo Ministério Público e poderá ser judicializado. Então, existe um requisito necessário que, para esse tipo de projeto apresentado pelo Executivo, é obrigatório, pela importância do assunto, pela necessidade de debate, de escutar a população, a audiência pública. Por isso, primeiro, destacar aqui que o governo, mais uma vez, é um erro, é um tanto quanto básico, um tanto quanto amador em relação a isso, a apresentação e o pedido da audiência pública, uma vez que já está na lei, já é imperativo que isso aconteça. Poderia, na verdade, ter feito a retirada e ter feito essa solicitação. Eu aqui votarei, claro, de forma contrária, também a minha recomendação em relação aos meus colegas, e pedir, acredito que o bom senso vai predominar, que os vereadores vão arquivar isso, até porque o governo pode entrar na sequência, inclusive amanhã, como já foi dito aqui, com este projeto de lei, com o encaminhamento da audiência pública, cumprindo os requisitos legais. Eu acredito que a Casa procederá dessa forma. Se não proceder dessa forma, já adianto que eu mesmo, por conta de ser um imperativo legal, levarei isso pessoalmente ao Ministério Público, porque é obrigação, é obrigatoriedade, não é apenas uma recomendação. Lamentavelmente, parece que a transparência, dos atos públicos realmente não é uma característica da gestão do prefeito Mário Hildebrand. Ouço o vereador
Adriano Pereira e devolvo os trabalhos da mesa para o vereador Bruno Cunha. Da mesma forma, colegas vereadores, meu posicionamento também, vereador Bruno, vai ser este, até porque está tendo um desrespeito muito grande, inclusive com a frente parlamentar de regularização fundiária desta casa, vereador Caminha. Foi sugestão também nas comissões, inclusive uma sugestão minha ainda nas comissões, com relação a essa tratativa e a necessidade que pedia, inclusive, os pareceres com relação à questão da realização da audiência pública, o que não ocorreu, e mais uma vez, né, o governo atrapalhado do prefeito Mário Delbran, né, conduz dessa forma projetos como esse aqui nesta casa. Então, a gente espera que os vereadores tenham consciência na hora do voto, e o meu posicionamento vai ser igual aos vereadores que me antecederam aqui também. E espero que a gente possa melhorar essas situações corriqueiras que estão ocorrendo aqui nesta casa, infelizmente. Perfeito. Mais algum vereador gostaria de discutir o assunto, o projeto? Não, já que não há interesse em discutirmos, né, continuarmos a discussão aqui, eu coloco em votação. Eu acho que porque eles estavam, mas eles estavam dizendo. Acabou ou não? Votação encerrada, projeto rejeitado, uma vez que teve 7 votos e havia necessidade de ter 8 votos. Então, não conseguiu a aprovação, portanto, vai ao arquivo. Justificativa de voto, vereador Gilson de Souza, em justificativa de voto. Senhores vereadores, só para justificar o meu voto não nesse projeto, não é nem, aliás, ao projeto, e sim à forma, de novo, o vereador presidente Bruno Cunha, que por hora preside essa casa, da forma como ela veio. Realmente, sim, tem a necessidade de fazer uma audiência pública, parece que não quer ser feita às claras, de novo se faz de forma atabalhoada, não tem ninguém para fazer articulação do governo com esta casa, não tem-se o mínimo respeito, aliás, respeito não é nem com esta casa, é respeito com a Constituição, ou seja, com as leis. Parece que estão perdidos lá. Então, é importante aqui que essa casa dê uma demonstração de coerência. Aqui foi falado muito coerência, então tem que ser realmente uma demonstração de que nós vamos realmente exigir respeito, vereador Bruno Cunha, que o governo tenha respeito com esta casa e comece a se organizar lá e fazer o trabalho correto. Porque tem, sim, que passar como foi dito, e foi sugestão, essa casa fez a parte dela, inclusive orientando para que o governo fizesse uma audiência pública. Mas como não se tem respeito por esta casa, simplesmente pegou o papel e não se leu, não deu a mínima atenção e passou para cá e simplesmente achou que nós seríamos meramente despachantes do Executivo. Não seremos meramente despachantes do Executivo. Ou seja, ou vai nos tratar com respeito, ou vai realmente seguir a lei e se organizar, ou vai ficar difícil para o governo aqui nesta casa. Mais algum vereador gostaria de justificar o voto? Vereador Ito. Senhor presidente, bom dia, demais vereadores, comunidade que nos acompanha nos meios de comunicação. Eu me abstive de votar nesse projeto. Veja bem, gente, ano passado, no final de ano, o líder do governo está ciente disso, Éder esteve aqui nessa casa legislativa e foi sentado com o Éder ali atrás, foi feito o encaminhamento a esses 2 projetos que estão ali, e o próprio Éder orientou que teria que ser feita uma audiência pública, coisa que nós acatamos ali e até então não foi feita. Então, me abstive de votar, sei da necessidade, mas que a gente, para lá na frente, nós não viemos a ter problema com o Ministério Público. Eu acho que temos que fazer dentro da legalidade, não vejo dificuldade nenhuma na audiência pública, eu acho que
Procuradoria do município tem que ser mais ágil nesse ponto, que estava aqui ano passado. E temos que trabalhar dentro da lei, e é dentro da lei que eu vou trabalhar. Por isso me abstive de votar. Perfeito. Mais algum vereador gostaria de justificar voto? Vereador Gilson já justificou o voto, vereador Alexandre caminha, vereador Ito também. Então, damos encerrada essa discussão. Em segunda discussão e votação agora, o projeto de lei complementar 1839. Esse projeto tem apresentação aqui de duas emendas, né? Que foram apresentadas. Fazer a leitura das emendas seria interessante, né? O vereador Almir Vieira vai me ajudar aqui, auxiliar, fazendo a leitura aqui das emendas, para que possa ficar mais claro para os vereadores o conteúdo da discussão. Emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 1839. É uma emenda aditiva. Ela remunera as redações dos artigos 25 e 26, como 26 e 27, respectivamente, e dá ao artigo 25 a seguinte redação. Fica chefe do Poder Executivo autorizado a firmar termos de cooperação, convênios e outros ajustes com instituições públicas e privadas para a implantação de políticas públicas relacionadas ao dispositivo nesta lei complementar, com destaque para a elaboração de documentos elencados no artigo 8. Qual é a emenda 2? Essa é a primeira emenda. Até para justificar, as emendas que foram apresentadas, elas têm um parecer, juridicamente são possíveis, são favoráveis. O que temos de discussão depois em relação ao projeto, novamente, é a exigência da realização de uma audiência pública, mais uma vez, que também não foi observado pela questão do governo. Tá? Então, primeiro, a gente faz a votação em separado das emendas, depois do projeto em si, para discutir a questão do projeto. Mas só destacar que as emendas foram apresentadas, essa, inclusive, foi qual vereador que apresentou essa emenda? Foi o vereador Ito, né? Vereador Ito. O vereador Ito apresentou a emenda do vereador Ito, é constitucional, tá? Então, só para a gente poder discutir, então, agora é em votação essa emenda. Vamos ler a segunda ou vamos votar? Vamos votar a primeira emenda e depois a gente faz a leitura da segunda. Ah, é verdade. A primeira emenda, então, foi aprovada, na verdade, inclusa aqui em relação ao projeto. Vamos discutir agora a segunda emenda. Vereador Almir Vieira, por favor, a leitura aqui da segunda emenda. Emenda número 2 ao projeto de lei complementar número 1839. Essa emenda supressiva suprime a redação do artigo 25, remunerando-se, consequentemente, a redação do artigo subsequente. Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de ler o artigo 25 e também fazer uma fala na tribuna. Perfeito. Querem revogar, no artigo 25, querem revogar a lei complementar número 295, vereador César Sim, Vossa Excelência, que trabalha muito com isso. De 8 de dezembro de 2000, a lei complementar 1134, de 11 de agosto de 2017, que é o quê? É o lar legal. Posso... Perfeito. Não, o governo. Em discussão a questão da emenda, vereador Almir Vieira com a palavra. Essa emenda que eu li agora. Hã? De autoria. Sim. Senhores vereadores, no que diz respeito a essa segunda emenda do vereador, sugeriu ali, para que não seja revogada, e no projeto ela vem para revogar, os senhores sabem que essa emenda diz respeito ao lar legal. Essa emenda diz respeito a uma lei que existe no governo estadual, uma lei que vem sendo feita com uma maior facilidade para poder atingir as famílias que têm necessidade. Por que revogar essa lei? Por que tirar essa lei fora? Vereador Becker, o senhor que também trabalha nas comunidades, por que o senhor vai tirar essa lei fora? Se ela vem de encontro ao interesse da nossa sociedade, daqueles que mais necessitam de uma escritura, daqueles que procuram os escritórios, que procuram
para regulamentar o seu lote, para ter o direito de poder ter o endereço, vereador Silvio, para poder ter o direito de poder ter um registro, que isso é normal para todo mundo, e agora vão tirar fora. Por que tirar fora isso aí? Eu acho que nós temos que ter consciência. Não vamos votar aqui por bancada ou por base, vamos votar com coerência, vamos votar pela nossa cidade, vamos votar pela população que precisa disso, que é a regularização fundiária, que é um tema que a gente vem batendo e debatendo há muito tempo. As pessoas precisam ter dignidade de ter seu endereço, de ter a sua correspondência chegando em casa. E agora vão querer revogar uma coisa que é lei estadual. Só queria deixar isso aí claro. Perfeito. Mais algum vereador gostaria de discutir essa emenda? Vereador Adriano? Vereador Adriano Pereira tem a palavra. Da mesma forma, colegas vereadores, é lamentável, é triste ver uma situação como essa, vereador Bruno, onde o prefeito Mário e atual governo, atual gestão, até o momento, na verdade, não mostrou nada na área da regulação fundiária, não fez nada, né? Criou aquela secretaria lá mal estruturada, que não tem condições de funcionar, né? Que não sei se vai cortar agora, vai manter, que já trocou de secretário várias vezes, já trocou de diretor várias vezes, é uma bagunça aquela secretaria de regulação fundiária. Me desculpe, com respeito aos trabalhadores, aos servidores lá que estão buscando fazer a sua parte, mas é um troca-troca lá de pessoas no comando daquilo lá, ou melhor, se perdeu o comando daquela secretaria, senhores vereadores, e não se regularizou nenhuma rua de placa amarela, não se regulariza nada, né? Se entregou aí uma meia dúzia de escrituras para fazer média na imprensa até agora e nada mais foi feito. Aí tinha o projeto Lar Legal, que é um projeto que em vários municípios, né, a gente tem acompanhado aí, tem dado resultado, tem funcionado. Aí se o atual governo, o atual prefeito e a sua gestão não se interessou por ele, ok, paciência, quem está perdendo é o povo. Agora, tirar do projeto para que possa ali estar preservado, senhores vereadores, e quem sabe uma próxima administração, um próximo prefeito possa usar desse instrumento em benefício da população, é ridículo. Né? Então, por isso que eu fiz a emenda, senhores vereadores, para preservar essa lei, este projeto, para que esteja ali resguardado na nossa legislação, para que a gente possa, assim que possível, né, colocar a serviço da população, colocar à disposição da população e, quem sabe, né, a próxima gestão, ou, né, enfim, ou talvez o prefeito ainda em tempo, o prefeito Mário, aí na sua reforma administrativa, repense as suas ações e, quem sabe, corra atrás deste projeto também, para que possa colocar aqui à disposição do Blumenau. Não é possível que municípios aí em nossa volta estão entregando 500, 1.000, 2.000, 3.000 escrituras, né? São Francisco, aí 1.800, enfim, entregando escrituras através de um projeto como esse, e a nossa administração, simplesmente, além de não estar atuando com o projeto, não está fazendo nada através deste projeto, ainda quer tirar da lei, quer tirar da nossa legislação. Então, quer dizer, é ridículo. E, de novo, repito, nós temos uma frente parlamentar de regulação fundiária nesta casa aqui, que a administração não quer diálogo, não quer vir aqui conversar conosco. Nós estamos à disposição, prefeito. Nós estamos à disposição, a nossa frente parlamentar de regulação fundiária, para falar sobre os problemas, sobre as temáticas, sobre as dificuldades da regulação fundiária do nosso município. Mas estou vendo que o senhor, né, e o seu governo não está nem aí. Né? Agora, no horário eleitoral, na campanha política, nós vimos aí aquelas lindas novelas, aqueles lindos filmes, né? Trepados lá nos morros, visitando os morros, que é só nessa época, infelizmente, que visitam as ruas de placa amarela, é só nessa época, infelizmente, que visitam os morros, as comunidades carentes, né? As tais das áreas EIS, enfim, e depois, aquele videozinho que eu já cansei de mostrar aqui lá no Morro da Figueira, líder do governo. Coisa mais linda. Tiveram lá prometendo que o regularizar, né, a rua, mostrar a rua de placa amarela, não sei o quê. Até agora nunca mais voltaram lá. Dona Edith, está lá o problema que nem o Correio não consegue entregar correspondência. É um absurdo. Né? Tem ruas aí, vereador Gilson, com 3 equipamentos públicos em cima da rua, creche, escola, associação de moradores, 3 espaços públicos em cima da rua e não se consegue legalizar sequer ruas onde tem equipamentos públicos em cima. Imagina a rua que não tem. Onde é só residências, como é que o povo vai conseguir fazer para regularizar? Quer dizer, não está se dando a mínima para essa política pública chamada regularização fundiária no município, a mínima. E aí ainda que se pretende alterar uma lei, prejudicando, né, algo que está ali previsto, que, repito, se não quer usar serviço da comunidade, deixe previsto na lei para que alguém que possa, mais adiante, ter a caneta na mão neste município, possa tratar com carinho e com respeito que se merece essa pasta. Obrigado. Vereador Adriano Pereira, após a realização aqui da sua defesa em relação à emenda, mais algum vereador gostaria de discutir essa emenda de número 2? Não. Não tendo mais vereadores inscritos, em votação. Não. A gente queria tanto votar.
foi rejeitada, na verdade, essa emenda, uma vez que eram necessários 8 votos para aprovação dela. Então, não é incorporada ao projeto, uma vez que foi rejeitada. E além de rejeitada, colocada também no arquivo. Na sequência agora, que a gente fez a discussão das 2 emendas, nós temos a discussão do projeto em si. É aberta a discussão. Que vereador gostaria de discutir a questão do projeto em si? Em segunda discussão e votação, então, o projeto de lei complementar 1879. Em discussão. Alguém gostaria de discutir? Não são necessários 8 votos, vereador Alexandre Caminha, para aprovação, e não chegou nesse quórum, então não foi aprovada. Alguém gostaria de fazer a discussão? Não? Vereador Amir, eu peço que conduza os trabalhos dessa casa, porque eu gostaria de discutir. Vamos ouvir, então, o presidente dessa casa, vereador Bruno Cunha. Vereador Almir, presidente, meus colegas, comunidade. Primeiro, eu quero deixar bem claro para a população do que se trata. Mais uma vez, o parecer aqui aponta a obrigatoriedade da audiência pública. Não é uma possibilidade do Executivo, é imperativo. É uma obrigatoriedade. E o governo, no auge da sua arrogância, da sua prepotência, mostrando falta de espírito democrático, de espírito republicano, simplesmente passa por cima do imperativo de um parecer da legislação, não querendo fazer isso de forma transparente, que vem sendo a característica do governo, achando que não precisa aqui respeitar nenhuma legislação. E coloca por essa posição os meus colegas, vereadores de base, numa situação tão complicada. E é tão complicada que quem está assistindo, está acompanhando, que nenhum vereador da base, nenhum líder do governo veio justificar, porque é justificar e defender o indefensável. Na verdade é isso. Não tem o que fazer. E aí eu me coloco na situação de vocês, porque assim, é uma falta de respeito. Mais uma vez, o governo não respeita os vereadores da base, gente. Porque é uma coisa muito básica. Se o governo tem argumentação, se o governo faz a coisa de forma correta, faz audiência pública aqui, vem fazer a defesa, chama um secretário aqui qualificado, talvez seja também uma dificuldade aí no governo arranjar, mas assim, faça discussão. Agora, um governo se negar, isso é muito grave, população de Blumenau. O governo Mário está se negando a seguir um procedimento legal de discussão de uma audiência pública. Não é uma escolha dele, é imperativo. Imperativo. E volto a dizer, no último, nós tivemos aí, por causa da abstenção de alguns vereadores constrangidos, vereadores da base, mas sabem a gravidade disso aqui, por um voto não passou. E espero, vereadores que votaram favorável no projeto passado, que repensam, porque assim, digo para vocês, a população quer posicionamento, não podemos aqui simplesmente acatar tudo. O que está em discussão é muito maior do que esse projeto. O que está em discussão aqui é a transparência. O que está em discussão é a gente seguir ou não uma normativa que é imperativa, que exige audiência pública. É muito grave, é um desrespeito muito grande dessa casa simplesmente acatar, goela abaixo, uma questão do Executivo que diz que não vou seguir a lei. É o que o Executivo está dizendo. Não vou seguir a lei, não preciso disso, sou maior que isso. É o que o prefeito Mário está fazendo aqui. Isso é muito, mas é muito grave, gente. Não podemos deixar que isso seja aprovado. Infelizmente, hoje não posso votar, né? Mas peço aí o voto consciente de cada um dos colegas para que rejeite, uma vez que está aqui, está claro, o parecer aqui dizendo que é obrigatoriedade a audiência pública. Peço a consciência de vocês. Não votem com o prefeito, votem com a população. Quem vota ano que vem não é o prefeito, é a população de Blumenau. Obrigado. Devolvo os trabalhos da mesa ao presidente Bruno Cunha. Mais algum vereador gostaria de discutir? Não havendo inscritos na discussão, em votação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Faltou um voto, né? Foi rejeitado, né?
O projeto teve 7 votos favoráveis, entretanto, pelo regimento são necessários 8. Então, até para justificar, o projeto foi rejeitado aqui e encaminhado ao arquivo. Justificativa de voto, vereador Alexandre Caminha. Muito bom dia, senhor presidente, demais vereadores, quem nos acompanha na plenária e também quem nos acompanha pela TVL. Quero justificar aqui meu voto não e deixar bem claro que nós não estamos tirando um direito, né, da cidade, que pode ser plantado por alguns aí, infelizmente, né, que nós estamos indo contra a cidade. Não, nós estamos indo a favor da legislação. E a partir da hora que a gente vai a favor da legislação, se o procedimento fosse todo ele adotado passo a passo, 1 ano se passou sem audiência pública, 1 ano sem encaminhamento de audiência pública. E aí, de novo, como eu disse, e repito, vereador Almir, se nós conversássemos, a audiência pública poderia ter sido feita por aqui, pela Casa Legislativa. Mas, infelizmente, as portas se fecham, né? A gente tenta entrar em contato, a gente tenta conversar e as portas se fecham. É triste isso, porque isso é triste para a cidade de Blumenau, não é para o vereador Alexandre Caminha. Não é para o vereador aqui, não é para os vereadores aqui que as portas se fecham. As portas se fecham para o município. E a partir da hora que a gente faz um projeto de lei onde, inclusive, por um absurdo jurídico, nós tiramos um direito do consumidor de utilizar a mora legal, é outro absurdo. Então, assim, fico pelo menos mais aliviado porque o projeto não passou adiante. Se o município não faz a regularização fundiária, então que deixe a mora legal realizar a regularização fundiária. Porque, assim, ó, infelizmente, é um fato que nós fazemos parte da comissão, né, que trata sobre a regularização fundiária e nós sabemos disso. Não andou a regularização fundiária, nós temos a mora legal, que ela funciona, e o município queria que retirasse o direito à mora legal. Não trabalha e quer que os outros não trabalhem. Então não pode isso. Era isso, presidente. Tá. Mais algum vereador? O vereador Adriano Pereira em discussão. Em justificativa de voto, perdão. Quero justificar o meu voto, mais uma vez, nessa triste manhã, poderia dizer aqui, com relação a projetos que seriam tão importantes, se bem encaminhados, bem conduzidos, bem dialogados com essa casa aqui, em benefício da população. Felizmente, nenhum dos dois tiveram êxito, mas o meu voto aqui foi consciente. Então, mais uma sessão que a gente sai aqui com a consciência tranquila com relação ao posicionamento tido aqui nesta casa. E da mesma forma que o vereador que me antecedeu, o vereador Caminha, as suas palavras também já me contemplam na minha justificativa em parte, porque, de fato, se não querem fazer, né, o dever de casa, que deixem os instrumentos ativos para que possam, pelo menos, quem sabe, esses instrumentos ajudarem a resolverem problemas da nossa cidade. E aí, infelizmente, ou felizmente, esse era o meu objetivo com a emenda neste projeto, que, né, a maioria dos vereadores aqui resolveram derrubar antes da votação do projeto. Derrubaram a minha emenda, que previa isto, né, e, por sorte, o projeto aqui, né, com um bom entendimento da maioria aqui, não avançou, né, para reflexão do prefeito, para reflexão da gestão e do governo, para que volte a esta casa melhor conduzido, dialogado, que se faça as audiências que pede a legislação, que se faça a coisa de forma correta e que se faça, na verdade, o que tem que ser feito. Regularização fundiária do nosso município, porque, na verdade, não está sendo feito nada. Obrigado. Mais algum vereador gostaria de justificar o voto? Não. Sendo assim, apenas pela ordem, gostaria de protocolar aqui projeto de lei complementar que altera dispositivo do artigo 232 da Lei 2047, de 25 de novembro de 74. Já encaminho também questão para a diretoria aqui legislativa. Algum vereador gostaria de utilizar pela ordem? Não. Não havendo interesse, então, e não havendo... comunico apenas aqui, antes de encerrar, comunico a realização da audiência pública para debater sobre o feminicídio, violência contra a mulher e violência doméstica no município de Blumenau, uma importante audiência pública. Aproveito para parabenizar aí o colega, o vereador Jans Mantal, que é o proponente, através do requerimento 81 de 2019. Essa audiência pública ocorrerá às 19 horas do dia 19 de março, terça-feira, amanhã, nesse plenário. Então, a gente aproveita para convocar toda a população novamente. Audiência pública amanhã, às 19 horas, né, vereador Jans, no plenário aqui da Câmara. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que vai se realizar no dia 19 de março, amanhã, normalmente às 13 horas, neste plenário. Muito obrigado, uma ótima manhã a todos.